Metempsicose, perguntas 611 a 613. O fato de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. No homem só resta do animal o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Por mais errônea que seja, a ideia da metempsicose não resultaria do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Esse sentimento intuitivo está sempre nessa crença, como em muitas outras. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. A metempsicose seria verdadeira se por esse termo se entendesse a progressão da alma de um estado inferior a um estado superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Mas é falsa, no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder realizar-se essa fusão entre os seres corporais das duas espécies é um indício de que essas espécies se encontram em graus não assimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, haveria como resultado uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, tal como os espíritos a ensinam, se baseiam, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Seja como for a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, bem assim, o número de homens eminentes que a professaram vem provar que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. São, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários a esse princípio. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e que fazem parte dos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecê-las de maneira absoluta. Só lhe sendo possível fazer a tal respeito algumas suposições e construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem
e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, aurindo cada indivíduo na fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que por sua morte é devolvida à massa. Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da terra, espiritualmente falando. Com o homem não sucede a mesma coisa. Do ponto de vista físico, ele forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos, mas do ponto de vista moral, há a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como propriedade sua a alma ou o espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo e que conserva a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Eis um mistério que seria inútil tentar devassar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é certo, o que ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como tantas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos determos.